A paz do Senhor, querido professor. Meu nome é Eliana Gomes, sejam bem-vindos à pré-aula do canal EBD Kids. Estamos na terceira lição do segundo trimestre dos primários do ano de 2025. E estamos estudando o tema Meu Deus é Poderoso. O título da lição de hoje é Para que seja manifesto o poder de Deus. Essa história está registrada no Evangelho de João, no capítulo 9. A leitura desse texto será bem extensa, que ela abrange todo o capítulo. A dica para o momento de oração. Querido professor, ore com sua turma e por sua aula. Dê a eles a oportunidade de fazer algum pedido específico. Escute com bastante atenção. Pode ser que no decorrer da semana tenha acontecido alguma coisa que chateou o coraçãozinho do seu aluno. Então, é importante que você dê a eles a oportunidade de fazer algum pedido específico e é através da sua oração que eles vão sentir alegria no coração e conseguir participar animados da aula. Peça para que um aluno ore e incentive suas crianças a orar na sala de aula e principalmente a orar antes de começar qualquer tarefa. Feito tudo isso, oremos. Querido Deus, te louvamos por esta oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui para mais uma Escola Bíblica Dominical. Pedimos uma bênção para cada professor, cada aluno, cada pessoa que assistir essa pré-aula. Que o Espírito Santo de Deus venha falar aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus, que maravilha poder estar aqui mais uma vez e principalmente com você que está nos assistindo aí do outro lado. Quero pedir para você não deixar de inscrever-se no canal, de comentar como tem sido as suas aulas, o que você está gostando aqui do canal, o que eu posso melhorar. E feito tudo isso, vamos para a palavra do mestre. O homem que foi curado de uma enfermidade congênita passou por sérias acusações e discriminações, sendo alvo da ignorância e da crueldade da sociedade. Isso você pode conferir no capítulo 9 e no versículo 2. Vamos ler? Diz assim: E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Muitos acreditavam que deficiências eram castigo pelos pecados dos antepassados ou da própria pessoa. Talvez aquele homem enfermo também pensasse isso sobre si mesmo. A verdade é que muitas vezes todos nós enfrentamos situações adversas e não faltarão julgamentos e dúvidas. E é bem verdade isso. Até nós mesmos, às vezes, dependendo do que nós estejamos passando, a primeira pergunta que nós fazemos é essa: o que eu fiz, Senhor? Onde foi que eu errei? E eu creio que essa era a dúvida do coração daquele homem também. Todavia, as nossas limitações podem ser oportunidades para contemplarmos claramente a graça e o poder exclusivo de Jesus em nossas vidas. Então, creia e permita que o Espírito Santo faça de cada limitação uma oportunidade para a manifestação da glória dele em sua vida. Então é isso que nós devemos fazer, permitir que o Espírito Santo trabalhe em nossos corações, que a glória de Deus seja manifesta em nossas vidas. Aleluias. Iniciando a aula, procure chegar com antecedência a fim de verificar se toda a sala de aula está organizada, limpa e agradável para receber os seus alunos. Separe um momento de oração a sós, pedindo a orientação, a capacitação do Espírito Santo para um tema tão importante como o dessa lição. Glória a Deus, essa lição está falando sobre o poder de Deus. E é importante nós pedirmos a Deus autoridade, que Ele derrame sobre nossas vidas poder, para que nós venhamos conseguir transmitir aquilo que o Espírito Santo de Deus quer através da pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Creia que Deus tem algo especial para tratar em nós, através de nós, em cada aula. Receba seus alunos na porta,
um por um, com uma saudação calorosa e sempre mantenha um sorriso no rosto. É muito importante você ser aquela pessoa alegre, para que eles tenham liberdade de estar sempre ali. A seguir, saúde os visitantes e faça uma oração com toda a turma, aproveitando esse momento para incentivar as crianças a colocarem as suas necessidades e as de suas famílias diante de Jesus, que é o Todo-Poderoso, para transformar qualquer situação adversa em glória para o nome dele. Aleluia! Então, é importante que nós venhamos dar essa oportunidade para os alunos. Dedique atenção especial para o plano de frequência. É muito importante estar atento a quem está faltando, a quem está sendo frequente nas aulas. Peça um voluntário para fazer a arrecadação e oração pelas ofertas. Sugerimos, para esse momento, cantar o hino 645. O título do hino é o Ao Único, a fim de continuar familiarizando as crianças com a nossa centenária harpa cristã. Lembrando que nas primeiras aulas eu disse que a harpa cristã está fazendo 100 anos e comemorando esta data maravilhosa, a lição propôs cantarmos um hino todos os domingos da harpa cristã. Então vamos cantar um pedacinho do louvor. Se ele for pequeno, a gente pode cantar até o louvor inteiro. Vamos lá. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Mais uma vez. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos ao Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti. Glória a Deus, que Deus possa estar recebendo o nosso louvor. O objetivo da lição, que o aluno compreenda que Jesus faz as nossas limitações e dificuldades para vermos a glória de Deus. Muitas vezes, olhamos para as nossas limitações como obstáculos ou fracassos. Mas Jesus, com seu amor e sabedoria, transforma justamente essas áreas frágeis da nossa vida em palco para a manifestação da glória de Deus. Aleluias! É nos momentos de dor, fraqueza e incapacidade que Ele revela seu poder, mostrando que não dependemos da nossa força. É verdade, mas da graça dele. Que cada desafio seja a oportunidade de enxergar o agir divino e confiar mais profundamente em seu propósito. Glórias a Deus. O ponto central: até mesmo com as nossas fraquezas, podemos glorificar o nome do Senhor. Muitas vezes achamos que só podemos servir a Deus quando estamos fortes, estáveis e cheios de fé. Mas a verdade é que justamente nas nossas fraquezas, o poder dele se revela com ainda mais clareza. Quando reconhecemos as nossas limitações e dependemos totalmente do Senhor, damos a Ele a glória que lhe é devida. Aleluia! E Ele, através dessa honra que nós damos a Ele, transforma o que parece ser falha em testemunho, dor em propósito e queda em crescimento. Glória a Deus! Que possamos lembrar sempre que Deus não nos chama por nossa força, por nossa capacidade, pelo nosso talento, mas Ele nos chama pela sua graça. Glória a Deus!
que nós venhamos guardar isso em nossos corações, que nós não podemos fazer nada se não for pela graça de Deus. A memória em ação diz assim: a minha graça é tudo o que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Segundo Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Eu gosto sempre de estar lendo mais de uma versão, e na Almeida Revista e Corrigida, esse mesmo versículo diz assim: e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Eu me lembro aqui do apóstolo Paulo, quando ele tinha um espinho na carne, e ele questionava a Deus querendo uma solução. Mas aí Deus dá essa resposta para ele: a minha graça te basta. E eu gosto de deixar também dicas de memorização. A primeira é que o professor possa cantar o Memória em Ação. Então nós vamos cantar um pedacinho aqui. A minha graça é tudo o que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. A minha graça é tudo o que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Eu tô fraca hoje, viu? Olha que louvor meio que desentoado, mas tudo é para a glória de Deus. A segunda dica da memorização do versículo. Você, professor, pode transcrever o versículo em 3 folhas de papel A4 ou pedaços de cartolina. Chame as crianças que voluntariamente desejarem cooperar com o varal do versículo. 2 podem ficar segurando nas pontas, você pode levar um barbante ou uma corda e colocar 2 crianças, uma em cada ponta, segurando a corda, enquanto as demais podem ir organizando a ordem e exibição de cada palavra. Então você vai escrever o versículo na folha de papel A4, na cartolina, recortar, deixar uma aba para dar para pendurar no varal e levar para que eles participem. Quando tudo estiver pronto, peça para que os alunos recitem o versículo bíblico todos juntos algumas vezes, de maneiras diferentes. Você pode usar um colocando, o outro falando uma parte, um para e o outro continua. Explique às crianças que a história de hoje fala de uma pessoa que possui uma limitação física. Isso é muito importante. Explicar o que é e alguns tipos de deficiências, assim como a necessidade de respeitarmos e incluirmos aqueles que as possuem. Nós podemos abordar o tema inclusão, podemos falar também sobre exclusão. Mas leve para a classe o que é inclusão. Inclusão é o ato de acolher, aceitar e integrar todas as pessoas na sociedade, independente das suas diferenças. Isso envolve garantir que todos tenham a mesma oportunidade de participar, aprender, trabalhar e viver com dignidade, especialmente aqueles que historicamente foram marginalizados ou excluídos. Essas diferenças podem ser deficiência física ou intelectual, raça, etnia ou cor da pele, gênero ou orientação sexual. Podemos também fazer condição social e econômica, religião ou crença, idades e entre outras. Exemplos de inclusão. Nós podemos citar, na escola, adaptar o ensino para que a criança com deficiência possa aprender junto com os colegas. No trabalho, contratar pessoas com diferentes perfis e oferecer acessibilidade e respeito. Na sociedade, criar espaços públicos e acessíveis para cadeirantes, ter intérprete de Libras em eventos, entre outros. Inclusão não é caridade. É sobre justiça e equidade. Entender que para que todos tenham as mesmas chances, alguns precisam de recursos ou apoio específico. Atualmente existem inúmeros profissionais dedicados à educação especial que ajudam ou adaptam as atividades para assegurar esse direito
as pessoas com deficiência. Mas, e nos tempos de Jesus, como eram vistas essas pessoas e o que a sociedade pensava delas? Inicie a sua aula com base na reflexão sobre inclusão, pois as crianças precisam compreender com clareza o conceito de inclusão e exclusão. Vamos aos conceitos dessas duas palavras? Inclusão. Inclusão é o processo de reconhecer, valorizar e garantir a participação de todas as pessoas da sociedade, respeitando suas diferenças e promovendo igualdade de oportunidades. A inclusão busca quebrar barreiras físicas, sociais, culturais e atitudinais que impedem alguém de participar plenamente de espaços como a escola, o trabalho, a política, a cultura, entre outros. Então nós vemos aqui que a palavra-chave aqui é acolhimento, equidade, acessibilidade e pertencimento. Qual que é o conceito desta palavra? Exclusão é o afastamento ou marginalização de indivíduos ou grupos, impedindo que eles tenham acesso pleno a direitos, recursos e oportunidades. Ela pode ser intencional ou estrutural, acontecendo por preconceito, falta de acessibilidade, desigualdade econômica, discriminação, entre outros fatores. A palavra-chave de exclusão é desigualdade, segregação, discriminação e isolamento. Em resumo, incluir é abrir espaço e adaptar o ambiente para que todos possam estar juntos com dignidade. Excluir é negar esse espaço, seja por descuido, preconceito ou manter estruturas injustas. Então é interessante você, professor, levar esse conceito para a classe. Agora nós vamos para o nosso projeto ID. A missão dessa semana é orar pelo país da Bélgica. Eu gosto de fazer um breve resumo sobre o país, falar um pouquinho sobre a importância desse país. Então vamos lá. Qual que é a localização? A Bélgica fica na Europa Ocidental, fazendo fronteira com a França, Alemanha, Luxemburgo e Países Baixos, Holanda. É um país pequeno, mas com grande importância política e cultural, sede de instituições como a União Europeia e a OTAN. A capital da Bélgica é Bruxelas. Vamos para a bandeira da Bélgica. A bandeira belga tem 3 faixas verticais pretas, amarelas e vermelhas, inspirada nas cores do amigo Ducato de Brabante. Idiomas oficiais. A Bélgica tem 3 idiomas oficiais: o holandês, o flandrês norte e o friendels francês. Valônia ao sul, alemão, uma pequena parte no leste. Qual é a moeda da Bélgica? A moeda oficial na Bélgica é o euro. E nós também temos, sugerido pela lição, um monumento importante nesse país, no qual eu trouxe aqui o monumento sugerido pela lição, que é o Castelo de Gravesend, localizado na cidade de Gant. O Castelo Gravesend significa Castelo dos Condes. Esse castelo é um símbolo medieval importante da história do país da Bélgica. Segundo pesquisas, foi construído no século XII. Ele serviu como residência dos condes de Flandres, tribunal, prisão e hoje é um museu muito visitado. Sua importância está em representar o poder feudal e militar da época, além de ser uma das fortalezas medievais mais bem preservadas do país. E agora o foco principal desse projeto Missão aqui no canal é saber qual é a religião predominante no país, como está o evangelho no país. A principal religião predominante no país é o cristianismo, especialmente o catolicismo. Apesar disso, a Bélgica é um país secularizado, ou seja, a religião tem pouca influência no governo e muitas pessoas se consideram não religiosas.
Como está o evangelho na Bélgica? Pode ser pregado? É o que vamos saber agora. Na Bélgica, existem várias igrejas que pregam o evangelho, incluindo a Igreja Protestante Unida da Bélgica, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias e a Missão Cristã Evangélica. O catolicismo romano tem sido tradicionalmente a religião predominante na Bélgica. Mas, segundo pesquisa, nós sabemos que mesmo sendo um Estado laico, que você tem a liberdade de professar sua fé, o número de cristãos ali neste país é bem pequeno. Por exemplo, a segunda religião praticada na Bélgica é o Islã, com 6%. Há também pequenas minorias de protestantes ortodoxos, anglicanos e judeus. O budismo está em processo de ser reconhecido sob o padrão de organização secular. O reconhecimento oficial significa que os sacerdotes chamados de conselheiros dentro da organização seculares recebem uma bolsa do Estado e que o país pode escolher qualquer denominação reconhecida para fornecer educação religiosa a seus filhos se eles frequentam uma escola do Estado. A Bélgica precisa do Evangelho. A missão central evangélica quer criar comunidades amorosas que enviem a mensagem do Evangelho. Um belo exemplo disso é a Igreja Árabe em Bruxelas. Segundo pesquisas, a missão central evangélica espera que uma rede interligada de trabalhadores e implantadores de comunidades apareçam. Pessoas com amor pelos búlgaros e pelo Evangelho. Quais são os pedidos de oração para o país da Bélgica? Oremos para os irmãos que estão ali, para que Deus envie um avivamento sobre a Bélgica. Oremos também para que os missionários que estão no país continuem levando o Evangelho, não desanime mesmo diante do número pequeno de cristãos. A nossa missão é orar para que Deus tenha misericórdia, que o Evangelho seja pregado e que a palavra de Deus seja semeada no coração daquele povo, que haja conversão e que o número de cristãos venha crescer ali naquele país. A lição de hoje foi extraída ou baseada no Evangelho de João, no capítulo 9, do versículo 1 ao 41, e como será uma leitura extensa, e talvez você, professor, não tenha um tempo suficiente para fazer a leitura de todo este capítulo, faça um breve resumo para contar a história. O capítulo 9 do Evangelho de João conta a história de Jesus curando um cego de nascença. O que podemos aprender com este capítulo? Deus pode usar as adversidades para manifestar o seu poder. Ao permanecermos fiéis ao que sabemos, apesar da oposição, nosso testemunho será fortalecido. Agora, nós vamos para o momento da história. Certo dia, Jesus estava passando e viu um cego de nascença. Apresente seu visual à figura 3.1. Como deve ser difícil não enxergar nada, não é mesmo? Vamos fechar os olhos por um momento e imaginar como a vida é para as pessoas que possuem deficiência visual. Essa é uma interação que o professor vai fazer lá na hora que ele estiver contando a história. Como devem ler, estudar, andar pelas ruas. Naquele tempo, os sacerdotes diziam que essa e todas as outras deficiências ou doenças eram castigos de Deus, a consequência de algum pecado cometido pela pessoa enferma ou até mesmo pelos seus familiares. E a gente às vezes escuta falando que é por causa do pai dele que ele é assim, puxou o pai. Eu sei que tem muita característica, né, que vem semelhante, mas tem deficiências que realmente é Deus que permitiu para manifestar a glória dele e outros foi problemas, né, congênitos. Imagino como deveria ser difícil as pessoas, além de lidar com uma enfermidade, ainda terem que enfrentar acusações injustas como essas. Até os próprios discípulos de Jesus perguntaram ao Senhor quem teria pecado, o homem ou os pais dele.
para que ele fosse cego. Esse capítulo nos conta que Jesus explicou então que aquela enfermidade era uma oportunidade para que o poder de Deus se manifestasse. Muitas pessoas deficientes ou com alguma limitação já são verdadeiros milagres devido às inúmeras superações diárias. E é verdade, tem momentos que eu me pego pensando, principalmente quando eu estava preparando essa lição, que são verdadeiros milagres, principalmente aquelas pessoas que têm deficiência visual e que vão para todo lado, e às vezes a gente tem dificuldade enxergando. Então, diante da limitação apresentada, Jesus manifestou o poder e a glória de Deus de uma forma extraordinária. Glórias a Deus. Jesus veio para ser a luz nesse mundo e desejou curar completamente aquele homem. Então, olha o que Jesus fez, que é uma coisa também que às vezes, quando a gente ouve pela primeira vez essa história, a gente fala assim, nossa, que nojo, por que precisava de ser feito assim? Mas a lição nos conta que Jesus cuspiu na terra, fez um tipo de lodo, untou os olhos dele. Depois, orientou que ele fosse se lavar no tanque de Siloé. E o nome desse tanque significa o enviado. Então, Jesus dá a ordem que ele lavasse os seus olhos. Apresente seu recurso visual, a figura 3.2, e continue a lição, falando que ele teve fé. E por isso fez exatamente como Jesus falou. E quando lavou os olhos, imaginem, ele estava enxergando tudinho pela primeira vez. Imaginem em poder olhar a luz do dia, o sol, as nuvens nos céus, o rosto das pessoas ao seu redor. Verdadeiramente vale a pena crer em Jesus e obedecer a sua voz. Neste momento que você estiver falando essa parte, apresente para ele a figura 3.3. Explique que, todavia, alguns fariseus não ficaram nada contentes com esse milagre. Veja bem que Jesus fez um milagre na vida daquele homem e ainda tinha pessoas que foi contra esse milagre que Jesus tinha feito. Então, chamaram o moço para investigar a sua cura. Diz a Bíblia aqui que mesmo ele contando exatamente como tudo aconteceu, eles não acreditavam. Chegaram até mesmo a chamarem seus pais para perguntar se existia de fato tal cegueira. Veja bem como que os fariseus eram incrédulos, mesmo aquele homem que recebeu o milagre contando da forma que aconteceu, como aconteceu, eles não creram e ainda pediram para chamar as testemunhas lá, que são os pais, né? Que não teriam como mentir, assim eles pensavam. E os pais confirmaram que ele era de fato cego desde que nasceu. Então não tem como anular o poder de Deus, a glória de Deus. O que Deus fez está feito. Aqueles fariseus não queriam que o moço saísse por aí contando sobre o poder de Jesus ao curá-lo. Assim como eles, podem surgir pessoas em nossas vidas que tentem nos calar, nos intimidar ou até nos envergonhar por falarmos sobre os milagres e amor de Jesus. E nós encontramos isso sim. Quando a gente vai evangelizar, quando a gente declara que somos evangélicos, cristãos, que acreditamos na ressurreição de Jesus, muitos zombam da nossa cara. Mas temos que fazer como aquele homem curado, o qual mesmo com todas as ameaças, continuou falando de Jesus, testemunhando sobre o grande milagre que o Senhor fez em sua vida. Glórias a Deus. E aqui você pode apresentar algum recurso que você levar, ou a figura 3.4. Como resultado, ele foi expulso da sinagoga, mas recebido na família de Deus. Pois ao reencontrar Jesus, o Senhor se revelou como Salvador prometido por Deus e o moço creu. É muito importante a gente conversar sobre a fé para as nossas crianças. Falar que é muito importante sermos obedientes e crer naquilo que o Senhor nos ordena e nos fala. Porque uma vez que ele fez a promessa, ele cumpre, ele não volta atrás. O que ele falou está falado. E a Bíblia fala que ele creu e recebeu um milagre ainda maior e mais extraordinário que a sua cura física. E aqui o professor pode perguntar para os alunos, você sabe qual foi esse milagre que esse cego recebeu,
que foi bem maior do que a cura que ele recebeu? Alguém sabe me dizer? Aguarde com paciência que cada um responda, fale o que sabe, o que eles acham que foi o grande milagre extraordinário, e depois diga para quem acertou: parabéns, ele recebeu a salvação, a vida eterna com Cristo, e ficou ainda mais feliz. Aleluia, glória a Deus. Que assim seja, que nós venhamos ser gratos como aquele homem que recebeu o milagre naquele dia. Agora eu quero deixar uma dinâmica, o título dela é Cobra Cega. O objetivo é fazer com que as crianças percebam as dificuldades de uma pessoa deficiente visual. Como que é feita essa dinâmica? E você deve estar falando: mas a dinâmica você faz separado. Mas hoje, para fazer uma interação, para já aproveitar o gancho aqui, eu quero deixar essa dinâmica junto com a lição. Os materiais necessários é um pano para vendar os olhos das crianças, e o objetivo maior aqui é enfatizar o aprendizado da lição. Promova essa dinâmica, então. Apesar de ser uma dinâmica simples, ela elucida de maneira prática e objetiva os valiosos preceitos que aprenderam na teoria, além de promover a empatia. Então, a importância dessa dinâmica é isso: mostrar para as crianças que nós precisamos ter empatia, se colocar no lugar do outro, quando a gente passar por alguém ou conviver com alguém que tem alguma deficiência, porque eles não pediram para nascer assim, né? Então, desenvolvimento da dinâmica. Peça a todos que fechem bem os olhos ou vede os olhos de algum, ou vede os olhos de uma das crianças de forma a julgar a mais adequada. Procurem um objeto e peça para que eles procurem um objeto que você previamente deixou em um determinado lugar da sala. Você pode fazer com um voluntário de cada vez, depende do tamanho da sua turma, e caso tenha muitos alunos e não haja tempo ou espaço suficiente para que todos vivenciem a experiência, também é possível dividir a classe em equipes, onde cada uma escolhe um representante da equipe ou do grupo, e os demais vão ajudar o seu representante, dando orientações, dicas, para que ele chegue até o objeto que você escondeu ali na sala. E quais são essas dicas? Você vai dizer mais para a direita ou mais para a esquerda, siga em frente, ou dê 2 passos, e etc. E aí você explica para eles que eles vão ir dando as dicas ao representante até que ele encontre o objeto solicitado ali dentro da sala de aula. Qual que é a reflexão que nós deixamos com essa dinâmica? Levarem as crianças a refletirem sobre o apoio que tiveram dos ajudantes que os impediram de esbarrar em cadeiras, mesas ou até de cair. E conclua a dinâmica com o compromisso coletivo de sermos como Jesus, luz neste mundo, sempre disposto a ajudar a todos que precisam. Glória a Deus, que maravilha! Eu acredito que vai ser uma aula super dinâmica, divertida, com um gostinho de quero mais. Agora vamos à correção das atividades. Número 1. Pinta a primeira cena e desenhe a seguinte, mostrando como ficou o cego após encontrar Jesus. Você vai dar um tempo para eles pintar o desenho e depois desenhar a próxima cena. A resposta será um desenho mostrando o homem com os olhos bem abertos e com um semblante bem feliz. Isso aí. Após essa correção do primeiro, vamos para o número 2. Ajude o homem a chegar até o tanque de Siloé. Então, dê um tempinho também para que eles encontrem o caminho aí nesse labirinto aí e mostre a eles as respostas. Eu vou deixar aqui também o labirinto traçando o caminho do homem até o tanque de Siloé. E a última atividade, a de número 3, complete de acordo com a história. A letra A. Jesus explicou que aquela enfermidade não era por causa de, a palavra é pecado algum, mas sim para que se manifestasse o poder de Deus. Muito bem. A letra B. Jesus mandou o homem lavar seus olhos no tanque de
Aí você espera eles colocar e a resposta é Siloé. Letra C. O homem curado não temeu ser expulso da sinagoga e continuou testemunhando sobre Jesus. Glória a Deus, muito bem. Então, após essa correção, recitem mais uma vez o versículo do dia, façam uma oração especial pelas crianças com alguma limitação ou deficiência, aguce a curiosidade dos seus alunos sobre a próxima aula, sempre incentive a assiduidade de todos. Oração final. E agora vamos para a nossa oração final. Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Te louvamos e agradecemos por essa aula maravilhosa que o Senhor nos concedeu a oportunidade de participarmos. Pedimos uma bênção para cada professor, cada aluno e cada pessoa que tiver acesso à pré-aula dominical. Que o Senhor continue abençoando, fortalecendo e dando graça em nome de Jesus. Amém. Gratidão por ter ficado conosco até o final. Pedimos que, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, deixe a curtida aí. Não esquece de compartilhar essa pré-aula, porque é muito importante, assim você também está divulgando a palavra de Deus. Eu deixo um beijo no seu coração, um forte abraço e te espero na próxima aula. Tchau, tchau.